Olá, filhos de Gaia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para falar sobre o conteúdo que é de extrema importância. Eu, Ronaldo Dutra, juntamente com a Roberta Tavares, nós somos dirigentes do Instituto Filhos de Gaia, e trataremos de um tema sobre sagrado masculino, sagrado feminino. E a propósito, a gente terá um evento sobre sagrado masculino e feminino. Mas antes, eu queria dar aqui a palavra para a Roberta, dar as boas-vindas para você, para que a gente comece a discorrer um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, né, Roberta? Né? Bom, sejam bem-vindos, então, todos vocês, filhos de Gaia, mais uma vez. A gente vai falar hoje desse assunto que, para mim, né, principalmente, é um assunto que eu adoro falar, é um assunto que é algo que eu amo fazer, que eu amo mexer, que é o sagrado masculino e o sagrado feminino. E, como disse o Ronaldo, nós vamos ter uma vivência aí logo mais, acho que em novembro agora, de 15, 16, 17, né? Então, nessa vivência, nós vamos trabalhar tanto esses conceitos como a reintegração dos sagrados. E aí, você vai... Bom, eu vou começar, já que você falou que gosta de falar disso, eu já vou começar perguntando, assim, vou fazer o papel aqui hoje, o seu papel, como se você estivesse com as dúvidas. E aí a Roberta, que tem bastante experiência no assunto, vai sanando e a gente vai contribuindo como pode. Por que sagrado, masculino e feminino? O que isso tem a ver com o nosso sexo? Isso tem a ver com... por que esse nome e o que isso tem a ver com o fato de ser homem, ser mulher? Primeiro, ou não tem nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Ah, sagrado masculino é para o homem? Sagrado masculino é para a mulher? Não. O homem também, ele estuda e trabalha o sagrado feminino e a mulher o sagrado masculino, tá? Agora, por que a palavra sagrado? Porque já está dizendo, porque leva a gente para algo sagrado, de volta para essa essência, porque a nossa essência ela é uma essência sagrada. E a gente vem deturpando as coisas, né? A gente vem polarizando muito na sombra desses arquétipos. Então, voltar para a nossa essência sagrada, nossa essência divina. Então, por isso, a palavra sagrada. Mas não tem nada a ver com por ser homem ou mulher. Então, assim, só o homem pode fazer o sagrado masculino? Não, a mulher deve fazer o sagrado masculino. Só a mulher tem que fazer o sagrado feminino? Não, o homem deve fazer. Por quê? Porque são energias. A gente está falando, daí a gente está falando de energia. Aqui a gente conhece esse conceito como gênero, né? O feminino e o masculino. Mas nessa questão dos sagrados é energia. E nós temos essa dualidade dentro de nós. Tudo tem o lado positivo, o lado negativo, o lado sombra e o lado luz, o masculino e o feminino. Então, é para ambos os sexos, vamos dizer assim. Então, quer dizer que tanto o homem quanto a mulher tem esses dois aspectos que a gente poderia aqui, seguindo uma linha junguiana, assim, aspectos da nossa psique. Isso. Okay? Então, que ele chama de ânimo masculino e ânima o feminino. Ânima e ânimos. Ânima e ânimos. E como que a gente pode perceber que algo não está integrado dentro desses dois aspectos, dentro desse campo energético? Como que a gente pode perceber isso? Nossa, eu estou polarizado mais pro lado, pro arquétipo masculino ou mais pro feminino. Como que eu percebo essa desintegração para que a gente possa trabalhar nisso? Porque é um trabalho de autoconhecimento. Isso. A percepção disso. Isso. E como a gente pode trabalhar primeiro, isso? Primeiro, a gente precisa estudar o que são os conceitos, né? O que quais são os aspectos do masculino, quais são os aspectos do feminino, e aí a gente vai fazer essa nossa autoanálise, que seria o autoconhecimento. Então, ali eu consigo identificar em mim o que tem do aspecto masculino, o que tem do aspecto feminino. Então, assim, para que eu consiga harmonizar. Então, eu sou uma mulher, mas eu tenho dentro de mim o aspecto masculino e o aspecto feminino. Mas eu preciso analisar quais aspectos masculinos que hoje está polarizado, quais aspectos eu estou manifestando, vamos dizer assim. Então, eu posso ser uma mulher muito agressiva, muito irritada, muito estressada, muito ansiosa. Esses são aspectos da sombra do masculino.
Mas só você estudando, entendendo isso e depois se autoavaliando, autoconhecimento, que você vai poder entender e promover essas mudanças. E aí, para promover as mudanças, né? Aí são as terapias, são as práticas que a gente traz, as coisas que a gente desenvolve, alguns profissionais, enfim, nós, a constelação também, xamanismo também. Aí sim a gente precisa ir buscando as coisas para que a gente consiga fazer isso. Porque sozinho, assim, do nada, não acontece, né? Eu acredito que não há necessidade de uma pessoa ela decorar esses conceitos, porque tem gente que consegue fazer esse equilíbrio de forma natural, sem perceber isso, mas trabalhando de uma determinada maneira. Numa vivência, como a gente pretende fazer, para que fique claro para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, mesmo não havendo uma compreensão conceitual sobre esses temas, pode haver essa mudança, essa integração, essa restauração desse equilíbrio e consciência de usar esses arquétipos de forma adequada no dia a dia? Com certeza, porque primeiro, o que acontece? A gente abre o campo. Sempre quando a gente vai trabalhar com essas práticas de promover mudança dentro do ser humano, a gente trabalha com as ondas tetas. Quando você acessa uma onda teta, aí você consegue promover uma mudança. Ainda que a pessoa não consegue racionalizar aquilo que foi dito, que foi estudado, aquilo que foi vivido, aquilo, né? Ainda que ela não consiga compreender de primeiro momento, o campo ele se movimenta, as coisas elas se movimentam. E aí, no dia a dia, começa a vir insights, por exemplo, que aquela pessoa não tinha. Aí, suponhamos, né, um homem que é muito agressivo, que ele não tem empatia nenhuma. Depois ele passar por esse tipo de vivência, porque essas coisas acontecem na onda teta. Depois que ele passa por esse tipo de vivência, automaticamente, no seu dia a dia, ele acaba se percebendo que ele vem tendo uma atitude diferente. Como tratar a esposa, sabe? Acaba reagindo diferente, ou com o filho, ou ainda que seja no trabalho, que esse homem não tenha esposa, enfim, não tenha filho, mas ainda no trabalho, na relação com a própria mãe. As coisas, elas acontecem. Assim, não é uma questão da gente ter fé e acreditar naquilo. Né? Eu falo, só vivenciando para você depois falar. Então, assim, muitas pessoas que vou lá para ver esse negócio aí, mas né? E depois a pessoa vem me trazer o feedback. Fala, cara, como assim? Eu comecei, aconteceu tal situação que se fosse antes, eu teria reagido assim, mas agora não, eu reagi assim e tal. E ele não trouxe isso pro racional. Não foi uma coisa que ele parou, pensou e fez. Não, uma coisa aconteceu. Uhum. Muito bom. E eu queria falar um pouquinho assim, nos meus estudos, né, tanto nas constelações, quanto no treinamento comportamental, na parte de coaching. Então a gente estuda vários assuntos, e esse aspecto de trabalhar o masculino, a energia masculina, a energia feminina também é abordada, e buscando o trabalho, né, no homem pleno, de como o homem se sentir pleno, inteiro. A gente pode... É lógico que a gente precisa trabalhar esse aspecto, quebrar alguns padrões e reconhecer a importância desse nosso aspecto da energia feminina, da vulnerabilidade, mas também trabalhar, justamente para não cair na polarização que você falou, alguns aspectos próprios do ânimo, da energia masculina, né? Que são os 4 arquétipos trazidos ali, como o arquétipo do rei, o arquétipo do mago, do guerreiro e do amante. O amante, assim, fazendo um breve resumo, que eu até vou fazer uma provocação com você. O rei seria a questão da organização, da responsabilidade, do cuidado. As próprias palavras já vai trazendo qual que é a responsabilidade do rei, né? Qual que é o papel do rei. O papel do rei principal é governar. Governar quem aqui, né? A nossa própria governação, minha responsabilidade pelo governo, pelas decisões da nossa vida. E o do guerreiro traz essa questão da coragem, da ação, de lutar. O mago, essa questão do conhecimento, de buscar o conhecimento, a sabedoria, aprendizagem. E o amante é essa sensibilidade, a questão da vulnerabilidade, ele fica muito próximo, ligado com a energia. E a gente percebe
a desintegração desses arquétipos por conta justamente de falta. O autogoverno, a consciência, né, a direção, a responsabilidade, assumir a responsabilidade, a falta de ação, a falta de conhecimento, essa insensibilidade que se torna uma agressividade, às vezes, não uma agressividade saudável, né, de ser firme, postura, mas de violência mesmo, né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu queria que você... Porque eu acho que é possível a gente fazer uma correlação com os arquétipos do Caminho Quádruplo, que é um livro que a gente gosta muito, que a gente trabalha na nossa tenda sistêmica, né, que é o diferencial do Temazcal, né, que é justamente essa tenda sistêmica e trabalhando os 4 caminhos. Então, isso seria interessante porque isso aqui serviria de uma forma geral para todas as pessoas, tanto para quem precisa trabalhar a energia masculina, como quem precisa trabalhar a energia feminina, sem precisar falar sobre isso, mas sim entender esse caminho, né? O que você acha, e se é possível, como a gente poderia fazer uma correlação com isso? Eu acho que tem muita correlação, porque também tem os arquétipos do feminino, né? Então, tem a bruxa, tem a anciã, tem a donzela e tem a feiticeira. E aí, o que eu digo, né? A própria palavra já diz o que aquilo representa. E aí são as fases da mulher. Então, assim, a mulher, ela tem 4 fases no mês, né? Então, ela passa por esses 4 arquétipos todo mês. Vocês são regidos pela estação. Então, vocês passam pelo arquétipo por estação. Então, cada 3 meses, vocês vão estar dentro de um arquétipo. Então, o sobe e desce de vocês é diferente, né? Do que o nosso. Que o nosso é... E aí, quando você leva para o caminho, no caminho quádruplo, que é os caminhos do guerreiro, o caminho do mestre, o caminho do curador, do visionário. Se você for ver, a própria palavra está dizendo a mesma coisa. Porque o que o xamanismo faz? Integração. O que as sistêmicas faz? Integração. Então, sim correlacionado, com certeza. Então, ó, só para você gravar aí, que eu acho que é importante, né? Que a gente acabou de gravar uma outra coisa aqui sobre como entender uma aula, então a gente vai aplicar, então, aqui, porque isso serve para o professor também. Eu trouxe aqui os arquétipos do masculino, o rei, o guerreiro, o mago e o amante, e a Roberta falou dos arquétipos do feminino. A bruxa, a anciã, a feiticeira e a donzela. E aí, integrando tudo isso de uma doutrina que a gente gosta muito, existem os arquétipos do caminho quádruplo, que é... Primeiro é o visionário, o guerreiro, o curador e o mestre. O curador e o mestre. Por que a gente... Tô fazendo essa recapitulação? Porque se a gente não lembra de certas coisas, a gente não usa. E entender isso, que o homem funciona de uma maneira e a mulher de outra, que o ciclo do homem é de acordo com as estações, e a mulher vive esses 4 arquétipos dentro de um mês. Ainda bem que eu nasci homem, né, gente? Ainda bem que a gente nasceu. Olha que sorte, né? Que Vocês sorte. reclamando. Não reclama que você tem que fazer barba todo dia, não. Então, assim, é importante a gente entender isso. Até olha só, para compreensão numa relação de casal, por exemplo. Para entender isso. Nossa, pera, né? Qual que é o arquétipo que ela tá aqui? Como que eu ajudo a pessoa a vir para o lado positivo desse arquétipo? Reintegrar esse arquétipo. Primeiro, a gente tem que estar nos nossos arquétipos e com a energia masculina e feminina bem trabalhada e integrada. Mas mesmo quando a gente não está, e é normal a gente sair dessa linha, tendo consciência, primeiro, né, na gente... Ao lidar com o outro fica muito mais fácil. Mais fácil, com certeza. Inclusive a compreensão. Sim. Né? E quando a gente compreende, automaticamente, aí vamos trazer um pouco aí do desenvolvimento pessoal, gera na pessoa o gatilho ou a reciprocidade de também compreender. E é assim que os relacionamentos se mantêm equilibrados e avançam. Se a gente puder trazer para a sistêmica, até incluir mais um conceito, é o equilíbrio positivo do dar. Porque é o que eu sempre falo, assim, ó. Se você não reage com agressividade com relação a alguém, essa pessoa não tem coragem de ir pra cima de você com agressividade. Então, é basicamente isso que você falou. Eu compreendendo aquilo, né?
Logo, ela também consegue me compreender melhor. E aí, por que a reintegração ela é tão importante? Justamente para que a conversa com o mundo, porque a gente está falando do mundo, né? Não serve só para eu me relacionar com a minha esposa, com meu marido, não. É de uma forma geral. É uma conversa harmoniosa. Então, a gente cria esse diálogo, esse lugar seguro para que a gente possa dialogar. E ali, as coisas se resolvem, os conflitos se resolvem sem guerra. Né? E aí, voltando para a questão do caminho quádruplo, né? Por exemplo, o caminho do visionário, né? O que o caminho do visionário ensina? A própria palavra já está dizendo para você, né? O que nós precisamos ser? Visionários? Então, a gente vai observar, a gente não vai ficar falando, a gente vai primeiro observar as coisas, não julgar, porque traz esse ensinamento, a gente não deve ficar julgando, né? Primeiro a gente vai observar e a gente vai ser visionário. Então, olha lá na frente, olha como que vai acontecer. Então, tá. Se eu fizer X coisa, como isso vai repercutir? Como isso vai ressoar? E aí, isso é de uma energia feminina primeiro. Por quê? Porque a mulher, ela observa. Essa vem mais da sabedoria da mulher. Ela tem essa capacidade maior de observar. Mas aí eu preciso ter a ação. A ação daí vem da energia masculina. Para que eu possa me mover em relação àquilo. Para fazer determinada coisa. Então, primeiro eu observo. Então, visionário. Primeiro eu observo. Né, eu sou a águia. Aí a gente traz os animais de poder. Já é outro assunto, né? Mas tudo bem. Aí a gente traz ali a águia para que a gente possa observar a situação e ver como isso fica lá na frente, e aí então eu pego e tenho uma tomada de decisão ali, de ação, enfim. Então, e a própria, integrar vários conceitos. Vários conceitos. Eu fui falando, já fui lembrando de outros conceitos aqui, por exemplo, daí a importância, né, de tomar pai e mãe, porque o tomar pai e mãe reproduz esses arquétipos, né, traz... E a mãe é justamente isso, é se observar, se organizar. E se você não tomou, a dificuldade de ter sucesso é muito grande. E a energia masculina aí é ir pro mundo, é ação, é sonhar, realização. Realização. Né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Isso. Então, o homem e a mulher, vamos falar assim, pra gente não focar em gênero, né? Então, tá, você não tá equilibrado. Então, ou você não tem facilidade de ação, ou você não consegue organizar as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, enfim. Você não tem essa capacidade de organização. Então, você não consegue colocar isso na prática, você não consegue realizar isso. Se você é um homem que está muito polarizado no feminino, você não tem essa atitude de tomar essa ação, de dar o primeiro passo, de começar as coisas, está sempre procrastinando as coisas. Então, são mais um dos pontos da importância da gente entender e reintegrar isso dentro da gente. Porque, assim, muita gente pensa assim, mas eu vou trazer o feminino e aí eu vou ficar, né, um homem sensível. Né? Não, você não vai ficar um homem sensível, mas precisa ficar um homem sensível. Porque tem hora que esse homem, ele precisa ser fúria. Porque, cara, é o homem que protege, né? É o homem que é o guerreiro. Então, ele tem que ter fúria, certo? Mas ele não pode ser furioso o tempo inteiro. Exatamente. Ele precisa trazer a empatia para poder lidar com a filha, para lidar com a esposa, para lidar com a mãe, para lidar com a irmã, com a prima, com as outras mulheres. E dentro do trabalho, por exemplo. Então, que você seja o chefe. Você precisa trazer essa energia na hora de você lidar com as mulheres ali. Não adianta a gente ir lá e tratar uma mulher igual a gente trata um homem. Ela não é nem preparada para isso. Exato. E para a gente perceber isso de uma maneira mais completa, é preciso vestir os óculos do autoconhecimento e não olhar para isso com os padrões antigos e ultrapassados, machistas que a gente viu. E não só para você lidar com os outros, mas também pegando o aspecto do homem nesse exemplo que você deu, para o próprio homem se sentir inteiro, exato, pleno, realizado, íntegro, autêntico. É necessário que se faça isso. Com certeza. Porque ninguém que não reconhece isso está negando uma parte sua que é inerente. E aí sempre vai ter alguma coisa faltando. E quando falta, a compensação ela acaba
jogando ainda mais para o outro lado. E aí a busca, né, dessa compensação acaba sendo ainda mais tóxica, negativa, né? Porque leva para um caminho totalmente. Aí depois vem o arrependimento, o remorso, sem outras, e outras consequências, né? E aí a gente fala do vazio, né? Que muitas vezes a maioria das pessoas sente, né? E aí no lugar do vazio vai colocando coisas que dá prazeres momentâneos, vamos dizer assim, para poder trazer ali uma sensação de que aquele vazio está sendo preenchido. Mas assim, não sei se você sabe que comer açúcar, né? Daqui a pouquinho você vai querer comer de novo, né? Por quê? Dá essa sensação de prazer momentâneo, mas daqui a pouco seu corpo quer mais, porque não alimenta você de fato. Então, é a mesma coisa dos vícios. E quando a gente tá nesse vazio, porque a gente não tá completo, a gente não se sente completo, íntegro, tudo isso que você disse, a gente vai procurar alguma coisa para poder se sentir, né, preenchido. Mas é uma coisa que não é duradoura. E já isso que a gente está falando, além de promover uma cura profunda, ainda é algo duradouro. E muito dificilmente quem vai para esse caminho volta. Porque, assim, olha que interessante como que esse assunto ele é universal e você consegue linkar com várias coisas, né? Isso é agravado com uma confusão que as pessoas fazem entre felicidade e prazer. A felicidade, ela eu sigo uma linha que entende a felicidade como um estado natural do ser. Você não precisa de nada para se sentir feliz. Então, a grande confusão é que você confunde essa felicidade, que é um estado natural com os prazeres. A gente acha que, às vezes, quando a gente está sentindo um determinado prazer, que a gente está feliz naquele momento. E é um grande problema nisso, porque você vai querer sempre mais aquilo, e aí onde surge os vícios e tudo mais, a disfunção, e também onde surge o medo de perder. Né? Porque hoje eu sou feliz, porque eu estou viajando, eu viajo 2, 3 vezes por ano, vou de primeira classe, aí eu quebro, não posso mais viajar, então quer dizer que eu não sou mais feliz? Lascou, né? Você só não pode ter aquele tipo de prazer, mas você pode, se você é feliz por si mesmo, através dessa integração, esse trabalho emocional, psicológico e principalmente espiritual, de a gente buscar. Eu estou tentando fazer um link com o sagrado, buscar o sagrado masculino, feminino, ou seja, reconectar com a sua essência. Você vai criar essas outras coisas não para ser feliz, porque você já é, mas porque você pode, porque é natural das pessoas evoluírem e crescerem. E aí não há medo, não há ansiedade, a ansiedade disfuncional, porque um pouquinho de ansiedade faz bem, gente. Agora, a disfuncional, que é aquela que te paralisa ou que te deixa agitado, sem dormir, essa é ruim. Faz sentido isso que eu falei para você, Roberto? Faz. Mas levando para o sagrado, né, a questão da sacralidade, da perda da sacralidade, né? Que aí é onde a gente se desconecta da nossa essência, né? E a essência sagrada, ela é completa. Então, ela traz esse equilíbrio. Mas a gente se desconectou. A gente se dessacralizou. Porque hoje a gente não honra mais as coisas, né? Então, o trabalhar do sagrado masculino e feminino também é trazer de volta essa honra e essa sacralidade. Isso não é só para relacionamentos, porque sempre que a gente vai falar isso, alguém vai sempre levando para relacionamento. Não é sobre isso. É sobre tudo ser sagrado na nossa vida, né? E essa honra, a gente está sempre honrando. Algo que você me ensinou, inclusive, né? Na transição que eu estava fazendo, né? Eu lá, né? Ai, mas eu quero fazer a transição. Meu Deus, a transição não chega. O que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa? Não? Você já honrou o seu trabalho? Né? Então, para quem já me acompanha, sabe que eu era cuidadora de idosos. Aí falei, cara, é sobre isso. Então, sempre que a gente tem que honrar todas as coisas, até os momentos mais difíceis,
né? Então, assim, trazer essa honra. Quando a gente traz essa honra e essa sacralidade para as coisas, eu não consigo nem ter raiva das pessoas, eu não consigo nem ter ódio das pessoas, porque eu entendo que, em essência, ela é sagrada e eu honro aquela pessoa, eu honro aquela situação, aquilo como foi, como acontece. E isso é essa integração. Essa integração traz isso. E aí, o que acontece? A vida flui. Não que nunca mais vai ter momentos difíceis na minha vida, na sua. Não. É a vida é como ela é, tá tudo bem. Mas como a gente vai ter que lidar com isso? Então, assim, trazer essa sacralidade, essa honra de volta e essa reintegração faz com que a gente consiga lidar com as situações de formas diferentes. Porque, assim, então tá. Eu sou uma mulher que eu sou muito masculina, preciso trazer meu feminino, ok. Fiquei toda feminina aqui, toda, né, polarizada no feminino e tal. Aí acontece uma situação lá no teu trabalho, vamos supor, e um chefe começa a te abusar. Soltar aquelas frasezinhas, tá, tal, e não. Insinuações, tá. Se você não trouxer a sua energia masculina, você não faz nada. Você fica ali sofrendo aquilo lá. Aí, o que eu faço enquanto integrada? Tá, trago a visionária, né? Trago a anciã para olhar aquela situação, mas aí eu vou lá e puxo o arquétipo do guerreiro e vou para frente de batalha. Vou para a linha de frente, porque eu preciso fazer alguma coisa. Então, é assim, eu não vou lá bater nele, eu não vou lá gritar com ele, eu não vou fazer um escândalo, eu não vou chamar lá a TV Tem. Coisas assim. Sim. Mas a gente resolve da melhor e mais elevada maneira. Eu também adotei essa frase, né? Que a gente tem no Tata Healing. Da melhor e mais elevada maneira. Eu só resolvo da melhor e mais elevada maneira. Aí eu fico lá, né? Pedindo a intuição. Para como é que eu resolvo isso da melhor e mais elevada maneira. E depois eu trago a força do masculino para que eu possa resolver isso. A postura do guerreiro, se necessário. A postura do guerreiro, se necessário. Do rei, enfim, É. né? Você tem que trazer isso. Mas você só consegue fazer isso se você, primeiro, entende esses aspectos, esses conceitos. Porque senão, assim, tá bom. Eu vou trazer o rei. Mas o que o rei faz? Aí você não sabe, né? E aí, eu vou fazer tudo isso. Mas eu vou fazer tudo isso com honra e com sacralidade. Que aí é onde a gente não gera guerra. Aí é onde que lá atrás, na sociedade, né, segundo a história, na sociedade matrifocal, no matricentrismo, resolvia-se as coisas com diálogo. Não que não existia consequências, que, né, homens eram destituídos de alguma... Não é isso. Mas resolvia-se no diálogo. Não precisava matar, não precisava fazer guerra, igual hoje a gente vê. Exato. Você me fez lembrar de uma situação, uma vez eu estava com um colega, né? E olha só, assim, eu achei fenomenal a resposta da pessoa. E ele fez um elogio. Na hora nem percebi se ele estava insinuando não pra moça, né? Corte de cabelo, uma coisa assim, né? E ela respondeu assim, com educação, né? Qual é que eu falo o nome da pessoa agora? Espera que você também elogie sua esposa. Dessa maneira, como ela cortar o cabelo. Eu achei aquilo assim, né? Levou na brincadeira e tal, e se posicionou, né? Eu acho que isso é ter autoconhecimento, autocontrole e fazer, né, da melhor maneira. E tá certo do que a pessoa é, porque às vezes a pessoa poderia, não, tá dando em cima de mim, que não sei o quê, aqueles caras, talvez até porque, no fundo, alguma coisa tocou, né? Ressoou, porque se a pessoa tá inteira, em estado de presença, não tem por que ela reagir dessa maneira. É o que eu sempre falo. Se você tá inteiro, nesse estado de plenitude, que é o que todo mundo busca, que eu acho que a gente busca isso desde que a gente começa a se entender, né, por gente. Todo mundo está buscando esse estado de plenitude. Quando você entra nesse estado de plenitude, de estar inteiro, de estar presente, a gente para de brigar, né? Nada ofende, assim, né? É incrível. Eu ando, as coisas acontecem, eu fico assim, gente, cadê a louca que estava lá antes, né? Eu falo, nossa, mas é surreal, as coisas elas acontecem. Então, assim, eu sou prova viva do quanto isso, de fato, produz uma mudança tanto profunda quanto duradoura. E é uma coisa que eu estava até conversando, acho que hoje, num atendimento, que ela continua avançando.
sabe? Ela continua crescendo, ela não para. Porque quem me conheceu há 1 ano atrás, hoje já diz assim, você não é mais a mesma Roberta. Você já mudou. Eu falo, mas se você tivesse conhecido há 5 anos atrás, aí você ia falar assim, uau, né? Que mudança. Então, é uma coisa que ela é crescente. Ela não para. Não estaciona. Eu conheci o Roberto faz mais ou menos 1 ano atrás. Como você mudou? Não, faz mais. Faz mais. Tô brincando. Quase 2 anos já, né? Quase 2 anos. Mas não são 5 anos, né? Não, Mas é interessante nesse trabalho que a gente está fazendo de sagrado masculino e feminino e você trazer isso, esse exemplo, porque assim, eu costumo dizer muito isso. Não importa quem você foi. Importa quem você é hoje. Importa quem você quer se tornar. Isso é que importa. Né? O que você foi, o que você fez, é preciso dar um lugar no seu coração, integrar isso, acolher, porque ficar remoendo não transforma nada. Ficar se martirizando pelo o que já foi, não aceitar, querer que as coisas fossem diferentes e não é possível, só faz com que a pessoa continue presa no padrão. Porque quanto mais você nega algo, mais essa negação dá força a essa noção de eu que você quer eliminar. Então, o caminho é um só. É sempre reto. Sempre para frente. Bom, Roberto, acho que a gente... Você quer fazer mais alguma consideração? Eu acho que o ponto principal disso é você ter coragem. De você olhar para isso e dar esse passo rumo a isso. Então, assim, tenha coragem. Tome essa decisão, né? Como diz o meu amigo Ronaldo, né? Criança que acha, né? Adulto decide. Então, a criança acha que precisa. Nós, adultos, não achamos que precisamos. Nós decidimos aquilo. Então, não é sobre o que eu quero, mas sim sobre o que eu preciso. Então, se ressoa em você, se isso de alguma forma ressoa, se você se identifica, você tem que tomar uma decisão e se mover em direção a isso. Que não adianta a gente ficar só nessa esfera de ficar vendo os conteúdos para entender um pouquinho e tal, e não se mover em direção a isso. Então, é preciso de coragem. E aí, a coragem vem de onde? Desse masculino equilibrado. E é importante, né, antes de a gente terminar, até você me trouxe uma coisa assim, decisão, né? Decidir vem do latim decidere, que é cortar. Por isso é tão difícil as pessoas decidir, porque toda decisão é um corte. Toda decisão, ela limita. Uhum. É por isso que você precisa se conhecer. Porque a sua decisão, você vai ficar bem com a sua decisão quando ela estiver alinhada com os seus valores, com suas crenças, com os seus princípios. Porque decidir é cortar, é não haver possibilidade. A maioria das pessoas não decide. E sabe uma coisa? Sabe por que é tão difícil mudar? Sabe por que as pessoas sofrem? Por que é difícil mudar? Porque as pessoas, elas preferem ter razão. Elas preferem estar certa. Não podia ser assim. Ele não podia ter acontecido comigo. Por que isso aconteceu comigo? Eu tomo ayahuasca toda semana, eu passo rapé todo dia, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Não, isso não podia. Aí a pessoa começa a questionar. Até Deus, Exato. O universo, dependendo do que você acredita, quer ter razão, não, mas é aquilo que eu acredito que deveria ser, que tinha que ter sido, não o que foi. E aí sofre. E aí fica na ruminação mental. E aí não muda. E para mudar, você precisa abandonar, né? Para viver, precisa morrer. Quem vai morrer? Você precisa se matar? Não. A noção de eu. A noção de eu. Os condicionamentos que a gente criou. É por isso que a maioria das pessoas, na verdade, não querem mudar. Elas querem que os outros consertem as situações para elas. Que aconteça uma pílula mágica que resolva tudo. Né? Porque elas se arrependem das consequências, não das escolhas. Não das escolhas, Lá no Retiro a gente vai falar sobre a teoria das áreas dos dois pontos. Vamos falar um pouquinho, então. Então fala. O que vai acontecer lá? Fala, o que a gente vai ter lá? É isso aí. Bom, então a gente vai ter sagrado feminino para os homens e sagrado masculino para as mulheres. Nós vamos ter a reintegração depois dos sagrados. Nós vamos trabalhar também com a medicina do cacau. Nós vamos ter a Temascal também, a tenda da Temascal. A reintegração...
Eu acho que eu preparei dentro da Temascal, viu? Fiz uma Temascal diferente agora. Ah. Dessa vez não vai ter silêncio. Dessa vez não vai ter mandioca. Entenda, não vai ter só mandioca, porque da outra vez era só mandioca. Vai ter mandioca, tudo ter, bem, mas vai ter umas outras coisinhas a mais também, né? Mas não vai ser o total silêncio. Então, a gente vai ter algumas coisas somente para as mulheres, alguma coisa somente para os homens, né? Mas a gente vai ter as práticas que são junto. Vamos ter constelação. Vamos ter constelação, né? E vai ter a Temascal. E nós vamos ter a Ayahuasca. A Ayahuasca serão duas vezes. Será na sexta-feira, na entrada. Então, no primeiro dia, nós vamos ter a cerimônia de Ayahuasca. E depois a gente vai fazer a Ayahuasca na Temascal. Então, essa Temascal vai ser na força da medicina da Ayahuasca, e é onde a gente vai trabalhar a nossa reintegração, conceitos sistêmicos lá dentro também. Dessa vez não vai ser do caminho quádruplo, mas vai ter alguma coisa ali também do caminho quádruplo para a gente fazer essa reintegração dentro da Temascal. Então, assim, tá incrível. Até eu queria participar. E sabe que vai ter também que nunca falta? Amor, acolhimento, não julgamento, compreensão, segurança. Regras que é necessário, às vezes. O rei e a rainha precisam colocar regras. Assim, né? Bom, mais uma vez é um prazer para falar sobre isso com você, estar à frente do Instituto aí junto com você. Eu, como seu amigo, tenho muito orgulho de quem você se tornou e de quem ainda você vai se tornar, porque é só o começo. Só o começo. Quem está acompanhando a gente sabe, essa admiração é recíproca e é uma união de propósito, né? E por isso que a gente está fazendo isso aqui. E espero que vocês gostem, mandem pergunta, se inscrevam no canal se você não se inscreveu ainda, ouça o podcast, assista o YouTube e venha para o retiro. E envia para quem está precisando saber também dessa imersão aí que vai ter do Sagrado Masculino e Feminino. E vem com a gente para os Sagrados. É isso. Arro. Até a próxima. Até.